Ó, se você tiver alguma pergunta, se eu não explicar alguma coisa direito, você me faz a pergunta, tá? Alright. Mas é pra prestar atenção em mim. Eu estou prestando atenção. Oi, eu sou a Mariana e eu vou fazer a resenha do livro A Rosa da Meia-Noite, da Lucinda Riley. O livro ele conta a história de duas personagens. Uma é a Ana Rita, é uma mulher indiana, que no livro começa com ela fazendo 100 anos de idade, e a outra é a Rebecca, que é uma americana atriz. Começando pela Ana Rita, o livro já começa contando a história dela com 100 anos de idade, é o aniversário dela, e ela quer reunir toda a família pra comemorar, né? Porque não é todo mundo que faz 100 anos de idade. De todos os netos dela, ela faz questão que um deles em específico, o Ari, compareça. Ela quer entregar na mão do Ari umas anotações muito importantes que ela só confia na mão dele. Nessas anotações, ela colocou tipo tudo da vida dela, foi meio que um diário, eu acho. Só que como ele é muito ocupado com trabalho e coisa e tal, ele não vai. E isso custou, inclusive, um namoro que ele tinha com uma mulher faz tempo. E aí foi nessa desilusão amorosa que ela resolve deixar ele pra trás, porque na Índia as mulheres, conforme elas vão ficando velhas, vai diminuindo a chance delas de se casarem. E aí ela vê que ele não vai se casar com ela, que ele tá enrolando ela e que ele só pensa em trabalho, e ela larga ele. Aí passando um pouco depois, ela morre e os pais dele inclusive brigam com ele porque ele não dá importância, etc e tal. E essas anotações que ela deu pra ele, ele guardou na gaveta e deixou lá esquecido. A Ana Rita tem um filho, só que ele foi dado como morto. E ela, se eu não me engano, acho que foi com 2 aninhos de idade que ela perdeu esse filho, porque aconteceram coisas na história da vida dela, que ela foi separada do filho e depois ela recebeu o atestado de óbito. E ela guardou a vida toda esse atestado de óbito e não acreditou que o filho dela estava morto e procurou por ele a vida toda. Só que por que ela não acreditou? A mãe dessa Ana Rita, ela tinha um dom, um poder em que ela previa a morte das pessoas. Ela sentia quando alguma coisa ia acontecer, a pessoa ia morrer. E quando a Ana Rita era pequenininha, ela conhece uma princesa indiana e aí ela fica muito amiga dessa princesa. Essa princesa se chama Indira. E aí, como ela tá muito dentro da casa dessa princesa, a mãe dela e o pai dela são questionados pelos pais da Indira se a Ana Rita não poderia morar com eles, que eles cuidariam da Ana Rita como se fosse a filha deles. A mãe da Ana Rita, ela prevê que vai acontecer alguma coisa onde eles moram e aí ela tem essa visão de que vai acontecer alguma coisa, que alguém vai morrer. Aí ela, preocupada, ela aceita que a Ana Rita vai morar com essa princesa. E aí um pouco depois na história eles morrem porque aconteceu alguma coisa na cidade deles. A mãe da Indira tinha muita confiança na Ana Rita, porque a Indira era uma criança muito mimada e muito irresponsável e etc e tal. A Ana Rita cresce até que ela vira adolescente e as duas vão estudar em Londres, na Inglaterra, porque o pai da Indira e a mãe da Indira bancam tudo pra elas lá. Aí na Inglaterra ela conhece um lord, o Donald, e a Ana Rita e esse lord eles se apaixonam. No que eles se apaixonam tem toda uma história de amor que acontece, e aí são vários encontros e desencontros. Naquela época tinha muito preconceito com relação a pessoas que vinham de fora, estrangeiros, e a mãe do Donald era muito preconceituosa com isso e ela não aceitava a Ana Rita. Num dos desencontros, ele acha que ele nunca vai ter ela de volta. Aí, voltando agora para outra personagem, a Rebecca. A Rebecca é uma americana, ela é atriz. Ela tem um namorado meio problemático que se envolve com droga e com bebida e que ela meio que não quer assumir ele. E ela gostava dele e tudo e tal, mas aí como ele foi tendo esses problemas, ela não sabe mais se é isso que ela quer pra ela, sabe? Então ela recebe uma oportunidade de trabalhar num filme. Esse filme é um filme de época e vai acontecer na Inglaterra, em Londres. E aí nisso ela vê uma oportunidade de fugir de tudo, de fugir do namorado, de fugir da mídia e coisa e tal, porque nessa mansão não tem sinal de celular, não tem sinal direito, que só tem um telefone e não tem como ela se comunicar com os outros de lá de dentro.
com os outros que estão lá fora. Aí todo mundo participa das gravações dos atores, mas só ela dorme nessa mansão, ela recebe um quarto. Aí tem a empregada que ela tá lá assim à disposição da Rebeca. Tudo que a Rebeca precisa, roupa de cama, comida, tudo ela tá lá à disposição dela. E aí ela aceita e vai trabalhar nesse filme de época. Aí no momento da história, a Rebeca e o Ari se cruzam porque ele precisa de alguém para ajudar ele a desvendar as coisas que aconteceram com a avó dele. Quando esse Ari, lendo as anotações da Ana Rita, da avó dele, ele descobre que a avó dele morou nessa mansão onde a Rebeca tá agora fazendo o filme. E aí ele vai até a mansão, tudo, ele entra, ele finge que é da parte da produção, porque ele vê que tá acontecendo um filme lá. E nessa mansão tem um senhor que mora lá, e que é o dono da mansão, e ele é meio antiquado e meio problemático, assim. Lá naquela mansão tem uma foto que o dono dessa mansão, quando bate o olho na Rebeca, ele fica fissurado na Rebeca. Ele começa a colocar umas coisas na bebida da Rebeca, que ela começa a sentir enjoo, indisposição, e tudo isso vai ter um significado mais pro final do livro, que a gente vai entender, que eu não posso falar. E aí ela acha que ela tem alguma ligação com a família dele, com aquela mansão. E aí os dois, o Ari e a Rebeca, começam a conversar e descobrir o que aconteceu. Toda essa história da Ana Rita vai se passando ao mesmo tempo que vai contando da história da Rebeca gravando o filme, ela com o namorado dela problemático e etc e tal. Porque, lembrando, tudo isso porque a Ana Rita quer descobrir o que aconteceu com o filho dela. E aí o final, ele é muito, muito, muito interessante, porque a Ana Rita passou a vida inteira sabendo que o filho dela estava vivo, todo mundo achando que ela era louca, que ela não aceitava a morte do filho dela e coisa e tal. Ela foi separada do filho dela, como eu disse, né, tem a mãe do Donald, que era problemática, que não gostava dela. Acontece umas coisas assim, umas maldades com a Ana Rita, em que ela é levada do filho dela e ela é presa. E aí no final do livro, assim, é muito legal, porque ela passou a vida toda procurando o filho dela, achando que nunca ia encontrar o filho dela. E aí quando, bem no finalzinho, assim, bem no finalzinho, é pior. Eu acostumei com você do meu lado. E tipo, o personagem principal é a Ana Rita e a Rebeca, né? Mais a Ana Rita. Só que aí eu tô falando Ari, aí eu esqueço de falar das personagens.